Este podcast foi lançado no âmbito da Unidade Curricular de Bioética da Licenciatura de Ciências Biomédicas e tem como tema o aborto. O aborto era ilegal em Portugal até 1984. Nesse ano, a Assembleia da República permitiu o aborto em determinados casos, como por exemplo de violação e doenças graves tanto da gestante como do feto. Em 2007, no referendo nacional, determinou-se se seria aprovado o aborto a pedido da grávida, ou seja, a interrupção voluntária da gravidez, ou IVG. Foi aprovado com 59,3%, sendo apenas legal até às 10 semanas de gestação. Outro referendo tinha sido feito em 1998, com a discussão do mesmo tema. No entanto, nesse ano foi chumbado e também houve uma grande taxa de abstenção. Em 2008, houve cerca de 18.600 IVGs, tendo este número aumentado nos 3 anos seguintes. A partir de 2011, o número de abortos voluntários passou a diminuir de ano para ano, atingindo os cerca de 15.000 em 2018, que é o número mais recente conhecido. Desde 2007, ou seja, desde que foi aprovada a IVG, o número de tratamentos de emergência devido a complicações de abortos ilegais diminuiu, sendo isto um ponto a favor da legalização do aborto. Desde 2011, que o rácio entre os abortos e os nascimentos tem diminuído. A nível mundial, estima-se que 44% das gravidezes são não planeadas e 56% acabam em aborto. Outrora, como não era permitida a IVG, foi feita em 1976 uma experiência por um grupo de mulheres, apoiada por alguns homens. O aborto era gratuito e feito por aspiração intrauterina, por isso não traria dor nem sofrimento às mulheres, como o aborto clandestino que era feito por raspagem. Este procedimento era realizado sem a presença de técnicos de saúde, já que na altura não era considerado um ato médico. Posteriormente, eram feitas consultas de contracepção e de acompanhamento psicológico. Da reportagem desta experiência, as participantes deram os seus motivos pelas quais queriam abortar. Algumas tinham famílias muito numerosas, outras não tinham possibilidades económicas para sustentar um filho e outras eram solteiras. O aborto nesta experiência era feito com 4 ou mais pessoas junto da gestante que queria abortar, que também podia levar quem quisesse para proporcionar um ambiente mais confortável. Muitas destas mulheres não sabiam da existência e ou não tinham acesso a métodos contraceptivos, daí que no fim do aborto eram obrigadas a ir a consultas de contracepção. O aborto, ou IVG, é um dos temas que pode gerar controvérsia numa conversa, uma vez que cada pessoa tem uma opinião diferente ou até mesmo oposta a outra pessoa. No caso da fertilização in vitro, é necessário retirar óvulos do corpo da mulher, o que não é considerado aborto, uma vez que o óvulo não está fecundado. No entanto, depois da fecundação in vitro e reinserção do ovo, se este for rejeitado pelo organismo, aí já temos um aborto espontâneo. Põe-se a hipótese de o óvulo fecundado não chegar a ser reinserido e cessar o seu desenvolvimento ainda fora do corpo da mulher. Será que isso será considerado aborto? A quem pertence o feto? Depende de país para país. Há países em que, para além de pertencer à gestante, pertence também ao pai. Neste caso, o aborto só pode ser feito com a concordância dos dois. Noutros países, como Portugal, depende apenas da vontade da gestante. Várias poderão ser as razões para a mulher querer abortar. Num caso de violação ou crime, onde a concepção foi feita contra a vontade da mulher, é um evento traumatizante e a mulher tem o direito de não querer ter um fruto desse acontecimento. Eventualmente, não abortar pode fazer com que a criança seja abandonada ou então que receba desprezo da mãe, indo contra os direitos das crianças. Dificuldades socioeconómicas, a mulher não tem capacidade de sustentar a criança, seja porque já tem uma família numerosa, por ser solteira ou por outra razão. Ao ter a criança, a mesma poderia passar fome ou não ter uma casa, por exemplo, sendo ambos contra os direitos das crianças. Circunstâncias pessoais adversas. Uma gravidez num determinado momento da vida da mulher pode não fazer sentido, por exemplo, ser ainda estudante ou estar a iniciar a sua carreira e por isso ter um filho não vai de encontro com a sua vida, ou por circunstâncias sociais adversas, por exemplo, a mulher estar a cuidar diariamente de um familiar doente, portanto, esse familiar está dependente dela e então pode não ser o ideal para a mulher ter um filho. Reunimos alguns argumentos a favor e contra o aborto voluntário. Começando pelos argumentos a favor da IVG. A mulher tem o direito a decidir o que fazer com o seu corpo. Diminuição dos abortos clandestinos que conduz a menos emergências médicas. Caso a mulher quisesse abortar e não pudesse, poderia levar a que a criança fosse desprezada ou abandonada, o que é contra os direitos das crianças. Argumentos contra a IVG.
o direito à vida, a existência de métodos contraceptivos que impedem a gravidez, existência de consultas de planeamento familiar que ajudam na escolha do método contraceptivo ideal e como se utiliza, e é um procedimento que poderá causar transtornos psicológicos. De seguida, vamos analisar o aborto à luz da ética, tendo em conta o que este implica e os princípios que a ética pratica. De acordo com o princípio da beneficência, o profissional de saúde deve promover o bem para o paciente, aliado ao princípio da não maleficência, cujo diz que o profissional de saúde deve evitar o mal. Estes dois princípios são apenas úteis caso a gestante tenha autonomia reduzida. Assim, é o dever do profissional de saúde analisar o que terá um maior benefício para a gestante, o aborto ou a continuação da gravidez. Caso a gestante não tenha autonomia reduzida, então o profissional de saúde pode assumir uma atitude paternalista. No entanto, também tem que ter em conta o princípio da autonomia, ou seja, o profissional de saúde tem que ter em conta a vontade da gestante e alertá-la dos riscos e do procedimento de um aborto para que a gestante tenha uma decisão consciente e informada. Tendo em conta o princípio da autonomia e havendo uma gestante com autonomia total, então faz sentido a legalização e realização da IVG, uma vez que a mulher pode escolher o melhor para si e para a sua vida. O conflito ético que se gera neste tema surge entre a autonomia da mulher e o direito à vida do feto e as duas aliadas. Surge a questão de se o feto pertence à gestante ou se já é uma vida independente. Talvez por ser um conflito, a lei seja diferente entre vários países. No caso de Portugal, prevalece a autonomia da mulher até à 10ª semana de gestação. Cada profissional de saúde tem o direito à sua opinião acerca do aborto, pode ser a favor ou contra, no entanto, não deve menosprezar ou não apoiar a gestante em todo o processo, o que continua a acontecer.